Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está conosco em mais uma edição do Me Conte Aí, esse programa todo especial que busca, o objetivo desse programa é trazer sentido à sua vida através de testemunhos de pessoas que têm uma história, todo mundo tem uma bela história para contar e uma bela lição para passar para alguém. E hoje, dando continuidade ao nosso podcast primeiro, que teve que ser em 2 edições, porque a história do pastor Wellington é muito contundente, muito interessante e é inspiradora, porque ele tem um modelo de vida natural que precisa ser inspirador para você. A leitura é algo vital para a sua vida. A leitura traz um comportamento diferente. Ela traz com que você seja mais analítico nas coisas, que as suas emoções não sejam tão afloradas. Então, a leitura lhe transforma, deixa você uma pessoa muito mais, assim, eu diria que muito mais realista dos fatos e das coisas. Então é importante que você leia. E eu estou com um grande leitor aqui, que me trouxe vários testemunhos da sua história, mas eu quero deixar que ele mesmo conte ela, né? Pastor Wellington, Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado Amém. por ter aceitado É uma nosso grande convite. satisfação estar aqui. Amém. Outra Satisfação vez é nossa. a darmos sequência. Satisfação é nossa porque nós nos tornamos um biógrafo natural de histórias como essas que se perderiam pelo tempo, porque De fato. às vezes ler um livro a maioria das pessoas não gostam, infelizmente. Então, o livro da nossa história atual é uma sessão de podcast como essa. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, porque creio eu sempre digo essas coisas e as pessoas às vezes ficam confusas. Eu diria que na época de Jesus já existia celular, já existia avião, já existia podcast, já existia câmera, já existia computador, já existia IA, já existia tudo, já existia televisão. A diferença é que não tinha alguém que descobrisse que já existia aquilo. Demoraram muito tempo para descobrir. Mas já existia, porque já existia o campo magnético da Terra, já existia. As matérias-primas que faz esse microfone já existia, né? Todas as matérias-primas já estavam no mundo, porque ele criou tudo. De fato, realmente. Então, só faltou a mente brilhante dos seres humanos dizer assim, eureka, vou descobrir o microfone, vou descobrir a televisão, e aí... Transformar. Exatamente. Então, a época de Jesus só tinha só os pergaminhos, né? As peles dos cordeiros, para ser o papiro, para ser escrito. Antes disso eram as pedras, que eram as folhas de escritas. Então, hoje nós temos a vantagem de estar gravando aqui, alguém assistindo do outro lado, sentado. Sim, verdade. Se alimentando, conversando, trabalhando, enfim. Então temos que aproveitar a nossa geração. Exatamente. Não é isso? Mas me conte aí, dando sequência. Nós paramos no ensino médio. Exatamente. Né? Isso. Então vamos lá. Vamos lá na sequência. Bom, como nós tínhamos dito, a JUEC em pouco tempo, quer dizer, a Juventude Estudantil Cristã, JUEC só a sigla, né? Sim. Ela tomou uma dimensão muito além daquilo que a gente imaginava no princípio. Porque qual era o meu grande sonho e grande objetivo? Evangelizar todo o colégio Costa e Silva. Sim. Que para mim já se constituía... Eu estudei lá e eu fui um dos beneficiários do trabalho do pastor Wellington. Fiquei sabendo disso no primeiro podcast, para quem está assistindo novo agora, né? Perfeito, bem lembrado. Então, para mim, o maior desafio era conseguir chegar em todas as salas de aula. Eram 22 classes, salas de aula naquela época. Hoje talvez seja maior. Um colégio extenso. E aí, de repente, nós conseguimos alcançar esse objetivo em pouco tempo. Indo de sala em sala e também não só no turno da tarde, como eu era aluno da tarde, mas nos demais turnos, manhã, tarde e noite. Sim. Cumprido esse desafio, eu vi que a gente não tinha concluído o nosso trabalho, apenas tínhamos iniciado. Porque eu pensei em outras escolas, por que não deixarmos os muros da escola Costa e Silva e irmos para outras escolas? E assim fizemos. E houve uma adesão muito grande de jovens evangélicos. E nesse sentido foi o que eu fiz. Eu não fiz restrição nenhuma em relação a que denominação
os jovens estudantes pertenciam. Eu abria esse espaço para todos. Se você crê em Jesus, crê que a obra expiatória de salvação foi na pessoa de Jesus, você é salvo, você pode dizer a outros o seu testemunho. E então a gente teve a participação de muitos jovens da Assembleia de Deus, da Rua Bahia, e também jovens batistas, presbiterianos e outras igrejas. Então essa junção fez com que, desde o seu nascedouro, a JUEC tornasse um grupo assim interdenominacional, ou seja, sem barreiras de igreja. E isso foi possível. Isso foi possível. Por quê? Porque todos que entravam ali entendiam o propósito. O propósito é levar Cristo aos estudantes secundaristas. E assim a gente foi, logo em seguida, no mês seguinte, para o Corte Silva, 15 de outubro, e não parou mais. Sim. A outra etapa importante do desenvolvimento da JUEC é que ele se tornou conhecido, o grupo, né, a JUEC, se tornou conhecido de outros jovens de outras cidades. E aí foi expandindo. Exatamente isso. Foi contaminando no bom sentido todo Isso, mundo, né? perfeitamente, pastor. De maneira que... O senhor já estava com que idade nessa época já? Nessa época eu tinha... E que série? Que idade, que série? Certo. A JUEC nasceu em 29 de maio de 1988. Portanto, eu estava com exatos 18 anos de idade. 18 anos, né? Quer dizer, a partir deste momento, o trabalho tomou uma dimensão muito maior do que eu já vinha fazendo sozinho nas séries anteriores. Agora, de repente, eu me dei conta que eu estava liderando um grupo de jovens e que... Virou uma liderança natural. Natural. Não era a minha pretensão, mas de repente as coisas nos levaram... O chamado te levou a isso. O chamado, exatamente, me levou a isso. Então chegamos a evangelizar Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Socorro, Tobias Barreto, chegamos até lá. E nessas cidades nós procuramos criar núcleos que eram a extensão da JUEC, ou seja, os jovens daquela cidade eram treinados e equipados para evangelizar as escolas do seu município. Quando não, nós mesmos saímos daqui e íamos até essas cidades. Eu me recordo que nós paramos no outro programa na pergunta que me incomodou, que é: por que um trabalho como esse, tão importante, já era naquela época, e naquela época, preste atenção nisso, que isso é muito importante, naquela época nós tínhamos o favor, o benefício, melhor dizendo, de que uma nação ainda era, digamos, conservadora de fato. Aquela época, na nossa adolescência e juventude, já existia a atividade de rebeldia, mas ela estava iniciando esse processo que culminou como é hoje. Exatamente assim. A coisa que desbandeirou, desceu a ladeira. Mas naquela época as pessoas não davam benção à mãe, benção a pai. Não havia tanta agressão, tanta violência, tanta desgraça como existe hoje, pelo desrespeito dos jovens, né? Os jovens entrando em tudo que é loucura, a sexualidade completamente desenfreada, as drogas tomando conta de tudo, uma prática de um movimento aí que surgiu fortemente, que hoje virou uma tendência mundial, que é contrário aos princípios e valores que a gente prega, mas naquela época não tinha nada disso. Exato. Então a receptividade do evangelho encontrava pouca resistência. Sim. E quando encontrava era resistência religiosa. Isso. Não era outras frentes funcionando, era a religiosidade contra a religiosidade, né? Os campos teológicos, que sempre foi um problema grave. Pergunto para o senhor: o trabalho apresentado e criado pelo senhor, algo extraordinário. Por que esse trabalho, nos dias de hoje... Porque assim, se Deus, na sua capacidade tão infinita, né,
de prevenção, provisão e previsibilidade, ele sempre cria as coisas depois da que ele começa a fazer. Isso, verdade. Depois que ele termina, que ele executa lá o start, diz assim, agora vamos fazer, vamos começar. É como um editor. O editor edita tudo, depois vai lá e dá o start para ver se ficou bom. Exatamente assim. Então, assim, ele já sabia que ia chegar esse momento que nós estamos vendo hoje. Então, o Anjoec, meu amigo, vou ser brabo aqui agora. Um Anjoec hoje é mais importante que um monte de igrejas abertas hoje no bairro. Extraordinária essa declaração, sinceramente. Sabe por quê? Porque um monte de igreja onde não há unidade não está servindo para nada. É fato. Só está criando confusão, muita vaidade nos seus líderes, um querendo ser melhor do que o outro, infelizmente. A gente não fala isso com prazer, não. Mas uma Anjoec, ela fazia um trabalho específico. Exatamente. Uma missão aos estudantes. Específica. Inclusive, eu me recordo que eu fui beneficiado. Primeira vez que eu tenho contato com o evangelho não foi na Igreja Piba, foi com a Anjoec no Costa e Silva. Glória a Deus. Eu todo rasgadão. Todo cabeludão. Eu tinha cabelo naquela época. E era grandão porque eu era fã do RPM, que estava no maior auge do planeta. Olhar 43, Loiras Geladas e barará, barará, Rádio Pirata. Eu era fã de tudo aquilo. Então, a Anjoec me encontrou nesse estado. E eu estava no horário de intervalo. Como sempre ficava, eu gostava de ler daquela época também. Estava lendo um livro chamado Cristiane F., Drogada e Prostituída, que eu gostava de ler. Acampava, levava livro para ler em acampamento. Nunca gostei de estar com muito barulho, era ali sentadinho e lendo. Concentrado em leitura. Então, a Anjoec me alcançou, eu sentado no intervalo e eu lendo, e o cara veio falar de Jesus. Eu não sabia, cara, que era Jesus. Eu não sabia quem era Jesus, não sabia que existia Jesus. Não sabia de nada disso, cara. Fiquei sabendo a primeira vez ali. E logo em seguida eu estou indo para um evento, um local que eu me encontrava com o pessoal, e me encontrei com a missionária Marta Nogueira, que na época era irmã, mas se transformou na missionária espetacular, extraordinária, entregou a vida para o reino de Deus. Marta Nogueira, da Primeira Igreja Batista. A Anjoec era muito necessária, não era nem naquela época. Muito mais hoje. Ela é imprescindível para os dias de hoje. O inimigo não mira mais na igreja. Ele está mirando na escola. Ele está mirando na escola. E outra coisa, ele está mirando na escola de ensino infantil, de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino superior. Ele diz assim, não precisa eu ir para as igrejas, porque as igrejas estão em confusão por elas mesmas. Ele se voltou para a área educacional e virou essa bagunça desgraçada e maligna que nós estamos vendo aí. Não há dúvida. Então, pastor, eu faço a pergunta que vale milhões. Por que a Anjoec parou? Vamos lá. O seu depoimento agora foi um depoimento assim impactante. Porque é possível que muitos outros depoimentos a gente possa ainda estão escondidos. E eu digo, haverá alguns e não poucos que só a eternidade revelará. Porque a gente nunca sabe a dimensão que vai tomar a pregação do evangelho e o efeito que ele vai produzir no coração de uma pessoa. Sim. Então, eu acredito que esse depoimento seu realmente é algo assim, para mim, ao meu ver, impactante. E para lhe dar essa resposta, aproveitando que você passou esse exemplo, vou passar outro. Nós evangelizávamos o colégio Acrísio Cruz, na Avenida Maranhão, muito conhecido ali, bairro 18 do Forte. Eu dei 4-0 no time do Acrísio Cruz. Já? Meu time do 17 de março bateu. Jogava em que posição? Eu jogava de capitão de central. Opa. Era futebol de salão. Futebol de salão. Batemos de 4-0 na Acrísio Cruz. Outro negócio que eu me lembro com alegria. Pois é. Nos Jogos da Primavera, viu? Sim, naquela época existia, exatamente. Me lembro muito bem. Então o que acontece? Nós fomos uma vez para o colégio Acrísio Cruz, professor Acrísio Cruz. E lá nós tivemos uma oportunidade de evangelizar em todas as salas e
não imaginávamos o que estava para acontecer com uma pessoa que era aluno daquela escola. Então entramos de sala em sala, e uma dessas salas, para ser bem objetivo, tinham poucos alunos e alguns deles ali estavam sob efeito da droga. A tão falada cannabis sativa, né? Sim. E naquele momento, eu entrei nessa sala e comecei a evangelizar. E percebi o movimento de um jovem que estava muito inquieto. Ele sentava, levantava, estava lá no fundo, e eu comecei a falar sobre Jesus, de uma maneira bem simples, para que todos entendessem. Porque o evangelho é simples, não é verdade? E aquela semente estava caindo no coração de um jovem que, meses depois, estaria convertido e fazendo parte da própria JUEC. Ele não se identificou, mas aquele momento foi decisivo. A palavra de Deus caiu em cheio no coração. O problema dele era o seguinte: ele estudava, mas ele era viciado em drogas. E ele estava ali sob o efeito das drogas. Pouco tempo depois, mas pouco tempo mesmo, uma pessoa o convidou para ir para um centro de recuperação, em Dias Dávila, na Bahia. E ele de pronto foi. Ele foi para Dias Dávila. Aí você me pergunta, como é que você sabe que foi esse mesmo jovem, se você não teve contato pessoal, se você não perguntou o seu nome, nem ele perguntou o seu? Escuta só. Ele passou aquele período normal que uma pessoa passa em um centro de recuperação. Ali Deus completou a obra. Ele foi transformado pelo poder de Deus. Ele abandonou as drogas. Ele recebeu uma transformação visível. E após concluir o tempo dele no centro de recuperação, em Dias Dávila, ele voltou para Aracaju, já com a Bíblia na mão, com aquela fé e aquele amor de novo convertido, primeiro amor. E ele procurou o quê? Ele procurou a Assembleia de Deus da Rua Bahia. Porque ele havia guardado o folheto carimbado com o nome da JUEC. Da Assembleia de Deus. Isso, na Bíblia dele. E quando ele saiu de lá, o primeiro passo dele foi procurar a JUEC. E quando ele chegou lá, ele então mostrou o folheto e nós identificamos que foi exatamente o folheto que nós havíamos distribuído naquela noite no Colégio Acristo Cruz. Porque tudo nosso era registrado. Quantidade de entrega, quantas salas de aula, nós tínhamos tudo isso registrado. E de repente eu tomei a surpresa, o testemunho dele. E ele passou a dizer, olha, eu ouvi o evangelho naquele dia, assim, assim, assim. E relatou, fez um relato muito próximo do que você falou aí. E eu era uma pessoa viciada em drogas, alguém me levou para um centro, uma pessoa até católica, né? Eu conheci esse centro e disse, se você quiser ir para esse centro, a gente envia você para lá. Eu fui, estou recuperado e eu quero agora, a partir de hoje, fazer parte desse trabalho. Essa pessoa foi, na época, um jovem muito novo, mas temos essa pessoa até hoje servindo ao Senhor, que é o Marcelo Henrique da Silva. Ele hoje é diácono em nossa igreja. E foi alcançado, primeiramente impactado pela palavra de Deus quando a JUEC pregava o evangelho em sala de aula, mesmo ele estando naquele momento. E o benefício dele foi muito grande, porque ele estava envolvido com uma coisa horrível, né? Horrível. Era um jovem ainda solteiro. Eu, né? Graças a Deus, Deus me livrou desse negócio, porque eu não sei como é que eu não usei esse negócio. Imagina. Porque eu tinha um problema de saúde, de asma, quando era criança, e eu não aguentava fumaça. Então, cigarro nunca fumei, bebida nunca bebi, droga nunca usei. Graças a Deus, nada, nunca. No meio de uma galera que era maluca que eu andava. Imagino incrível. Que sim. Imagino que sim. Eu sempre fui reservado. Eu chamo isso de preservação de Deus por alguma coisa. Não há dúvida. Mas, pastor, então e por que a JUEC parou? Agora eu vou dizer. Isso deve, de certa forma, impactar um pouco, porque nós vamos falar de relatos e algumas coisas não são tão agradáveis, mas a gente vai falar o que aconteceu, o que de fato aconteceu, Perfeito. Sem acrescer nada, sem diminuir, sem ir de encontro a ninguém, mas relatar fatos, tá? Depois que tivemos o resultado que Marcelo se converteu,
eu vi como uma resposta de Deus para o trabalho que estávamos fazendo. Ele era uma resposta palpável, Sim. tangível, de que Deus estava usando a JUEC com esse fim. A partir daí criamos um projeto voltado para isso e continuou. Mas isso foi em 89, mais ou menos aí, 90, mas depois de 5 anos de evangelismos, sim, ininterruptos, chegando a mais de 100 escolas públicas e também particulares, a JUEC era um grupo assim muito amado pelos irmãos da Assembleia, porque as pessoas viam que era um grupo que trabalhava. Não tinha um marketing, para dizer assim, que nós buscávamos posição ou destaque, tá? Éramos pessoas simples, pessoas sem recursos. Sempre assim. Tanto é que quando a gente, esse é outro detalhe que eu não posso deixar passar. Quando a gente recebeu um convite para evangelizar uma cidade do interior chamada Pacatuba, não tínhamos recursos para fretar o ônibus. É porque é distante. É distante. É quase 2 horas de Eu viagem. chamei os jovens assim, nós temos um trabalho importante para fazer lá em Pacatuba, só que a gente não tem recursos. Quase ninguém trabalhava. Estudantes. O que vamos fazer? Os irmãos se empenharam tanto, os jovens, que alguns deles foram para o calçadão da rua João Pessoa pedir às pessoas que passavam ajuda para que fretássemos o ônibus. Contando que era o nosso trabalho, mostrando que era da JUEC, e recebemos ajuda de algumas pessoas que nunca nos víamos. Porém, da igreja, enquanto direção, não recebemos apoio. Outra revelação. Um rapaz que era dono de uma banda mundana, não uma banda evangélica. Talvez eu lembre do nome dessa banda. Chegou a tomar conhecimento que nós iríamos para esse lugar. Era uma banda por nome de alguma coisa cigana, Alma Cigana. Essa banda existiu muito tempo aqui na Caju, Alma Cigana. E a gente disse, olha, a gente não tem condição. Ele disse, o ônibus da banda vai estar à disposição de vocês. Vocês não vão gastar nada. Eu vou colocar o óleo. Vocês vão com o meu ônibus, evangelizam, faz o trabalho lá e volta sem nenhuma despesa. Deus levanta os bons samaritanos, né? Mais uma vez. E nós chegamos lá com um grupo de jovens, o ônibus cheio. Só que ao lado do ônibus tinha assim, banda Alma Cigana. Então o pessoal que viu diz, opa, hoje vai ter show aqui na cidade. Né? Gerou uma propaganda. Uma propaganda. Vai ter show na cidade pacata ainda na época, né? E eu sei que a gente ficou no colégio, dormimos no chão, porque foi um sábado. Evangelizamos o domingo o dia inteiro. E muitas vidas se converteram para Jesus. E nada da banda tocar, né? Nada. E outra, ele colocou também o ônibus e o serviço de som, as caixas de som, os microfones, tudo que precisávamos para evangelizar. É os bons samaritanos que Deus manda. Só que isso aconteceu o quê? A liderança não estava gostando, estava incomodada. Porque esse trabalho fazia acontecer. Não era história de dizer assim, bem, mas nas férias, a JUEC fazia o quê? Já que não tinha aula. Íamos para as praças. Íamos para as praias de Aracaju, no domingo de manhã, com toda a força daquele sol. Íamos até os banhistas, íamos até os surfistas e evangelizávamos ali. Íamos aos presídios. Areia Branca foi muito visitado pela JUEC. Íamos aqui ao presídio de Aracaju, quando existia ali no bairro América. Aí a liderança percebeu que estava surgindo uma nova liderança. Uma nova liderança. E isso incomodou. Incomodou seriamente. Eu não tinha nenhuma pretensão, mas os boatos surgiam os mais diversos. Por exemplo, provavelmente ele quer criar uma nova denominação, quer abrir uma igreja. Porque, na verdade, o pessoal ficava impressionado que os jovens aderiam ao trabalho. Vestiam a camisa, como é um linguajar que às vezes usamos no dia a dia. E se envolviam de tal forma que era um compromisso que eles tomavam para si sem imposição da minha parte. Bom, há uma frase que diz assim, que a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, em pouco tempo, a JUEC tinha mais de 100 membros
participantes ativos em Aracaju e outras cidades do interior. E dessa maneira, a gente percebia que o apoio que nos era dado era um apoio assim que de fato não representava. O pastor José Rodrigues Sobrinho, na época era o presidente, ele de fato apoiou a JUEC. Eu tenho até documento em que ele assina. Está guardado esse documento, dando total apoio ao trabalho da JUEC. E mais, algumas vezes eu fui ao seu gabinete, que era um gabinete aberto. Qualquer pessoa entrava. E eu disse, pastor, nós temos dificuldade para comprar folhetos. E cada vez que a gente sai, são muitos folhetos que precisamos distribuir. Eu me lembro como hoje ele disse assim, meu filho, não se preocupe. Ele levantou-se, tirou a carteira do bolso. Tirou do próprio bolso aí, compre tudo isso aí de folheto. Aí comprávamos 5, 10 mil folhetos. Aqueles folhetos produzidos pela SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Era muito comum naquela época. Seleções, né? Seleções da Bíblia. Era o instrumento que a gente tinha. Exatamente. Então ele tirava do próprio bolso. Eu sou testemunha disso. Dizer, vai, faça o trabalho. Para ir para o presídio, como é que a gente ia para o presídio sem recursos para pegar o ônibus e chegar de Areia Branca, por exemplo? Ele mesmo disse para mim, passe lá na tesouraria, fale com o tesoureiro e todas as passagens dos jovens que vão estão pagas e de volta. E aí desenvolvemos um trabalho muito grande no presídio de Areia Branca. Ainda existem pessoas que são testemunhas oculares do que eu estou dizendo aqui. Só que houve um período de transição. O pastor José Rodrigues Sobrinho, dado a sua idade, saúde muito frágil, ele resolveu encerrar sua carreira ministerial. E assim ele apontou um novo presidente. A JUEC estava no seu auge exatamente nesse período de transição entre a saída de um presidente e a chegada de outro. E a chegada de outro. Então, não que a JUEC fosse um grupo desconhecido. As pessoas conheciam mais a JUEC do que a gente imaginava. Porque as pessoas naturalmente davam testemunho de que o nosso trabalho era um grande trabalho. A gente via isso. Agora, como o grupo começou a crescer, suscitou na liderança principal e aqueles que o cercavam, não digo todos, alguns, uma espécie de ciúme, de inveja. O que esse cara quer, afinal de contas? Quer se projetar? Outra coisa que eu paguei um preço alto, pastor Aristóteles, dizer que a JUEC era um grupo interdenominacional. A Assembleia não aceitava isso em hipótese alguma. Lógico, grande parte dos jovens que participavam da JUEC era da Assembleia, mas tinha pessoas de outras igrejas, da própria Primeira Igreja Batista e de outras tantas igrejas. Então, por eu adotar o princípio de que a pregação do Evangelho está aberta a todos que são salvos, que pode dizer, se o seu coração tem Cristo, você está apto para dizer quem é Cristo para outras pessoas. Em outras palavras, a JUEC foi vítima da vaidade e da ignorância das lideranças da época. Bem sintetizou. Em dado momento... Esqueceram João 21,15, né? Então. Aonde a Bíblia relata que Jesus falou para o seu grande discípulo, né? Pedrão, Pedro, tu me amas, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Pedro, elas não são suas. Você está entendendo, Pedro? Elas são minhas. Muitas lideranças esquecem com veemência, porque as ovelhas de Cristo, as ovelhas dele, isso. Quem pagou por isso foi ele. Elas, depois da redenção, elas têm muito valor. Não há dúvida disso, é verdade. Porque antes da redenção, o diabo destruiu o valor dela. Mas quando chega a redenção, o brilho de Cristo chega nela, ela passa a ter muito valor. Porque ela se torna alguém com um novo perfil. Exatamente assim. E aí alguém que vê esse movimento, que se interessa pela gordura delas, começa então a ter esse tipo de esquisitice. De fato.
Então, João 21:15, ele tem esse relato que não deveria nunca sair do gabinete de um pastor. Eu queria aqui incentivar você a botar num... que a gente faz aqui, que a gente faz quadro aqui também. Um quadro com o nome bem escrito, João 21:15. Apacente as minhas ovelhas, elas são minhas, elas não são suas, ela é do Cristo que pagou o preço por elas. É verdade. Então, é inacreditável, mas infelizmente isso se tornou cada vez pior no meio evangélico. Então, eu tive a honra de receber aqui um historiador semana passada, e ele falou uma palavra muito interessante. Ele disse, olha, o fato de serem evangélicos não quer dizer que eles são sal. De fato, é verdade. Há uma grande diferença entre ser evangélico e ser sal. Eu me assustei, eu digo, caramba, essa é forte. Ele disse, olha, você vê que um pouco de sal já é o bastante para deixar uma comida saborosa. Precisa de muito sal. É verdade. Muito sal, pelo contrário, deixa a comida insuportável para comer. Não há dúvidas. Então, agora eu entendi. A Joeck foi vítima do seu próprio crescimento. Isso. Mas, pastor, me diga uma coisa. Hoje, como pastor, passaram-se o tempo, o senhor chegou ao ensino superior, né? Sim. A Joeck, então, parou, foi paralisada em função dessas... Que eu sei que isso parece que não, mas isso agride muito as nossas emoções, porque a gente fica sem entender. Poxa, eu não estou lutando contra o diabo. Eu não estou lutando contra o inimigo. Eu não estou lutando contra um capeta. Alguém que se levanta contra mim é alguém que tem a mesma patente que eu tenho, do ponto de vista que eu sou cristão e ele também é. Isso fica meio que inconcebível na nossa mente. É verdade, sim. Não há lógica para mim até hoje quando eu vejo um pastor se levantando e falando mal de outro porque não concorda com o ponto de vista dele. Mas a visão que Deus deu para ele é dele, deixa ele fazer do jeito dele. Quem vai prestar conta é ele diante de Deus, não é você. Exatamente assim. Entendeu? Não é você. Falaram tanto da Igreja Universal e tá aí, ela em primeiro lugar no mundo. E aí, se Edir Macedo tá fazendo errado ou não, vai ser ele, Deus, que vai responder. Que vai responder. Mas veja, eu não vejo nenhuma outra igreja em presídios estabelecida, só vejo a Igreja Universal. E aí agora? Tem mais de 1000 templos dentro dos presídios. Estive preso e foste me ver. A Universal redesenhou esse texto. Ela disse, o senhor esteve preso e eu estive aqui preso com o senhor, porque eu estive aqui presente o tempo todo. Olha. Que coisa incrível. Então, assim, não dá. Enquanto a igreja que fala mal da Universal está fechada, a Igreja Universal está aberta todos os dias. Como que eu posso falar mal disso? Então, assim, é o jeito que ele entendeu, é o jeito que ele estava pregando o Evangelho. É ele quem vai prestar conta do certo e errado. E quantas vezes você que se acha estar fazendo certo, Deus manda você fazer tanta coisa e você não faz? E aí? A pessoa, se ele coloca também a mão sobre você e diz assim, ó, você também está fazendo errado, eu vou lhe papocar. Então, é uma pena, mais uma vez, que um grande projeto seja sufocado, destruído, que foi o que aconteceu, mas não permanentemente, porque não sei se voltou, se não voltou, vou incentivar esse grande homem de Deus e dizer assim, Ari, precisa de ceifeiros. Bom, se recordar a sua própria história, você começou sozinho. É de fato. E hoje você não está mais sozinho. Você tem hoje um rebanho com você. É verdade. E tem uma necessidade. Ó, meu irmão foi diretor de uma escola lá em Carmópolis recentemente. Ele é da área da educação. É professor do estado. E foi diretor de uma escola. E ele disse que ele conseguia resolver muita coisa da escola usando o evangelho. Maravilha. Então, assim, ele disse, Ari, as escolas estão sedentas por pessoas que vão lá dedicar um tempo para pregar o evangelho. De fato. Eles pedem, pelo amor de Deus, venham para as escolas. Mas as igrejas só querem templo. Eu tenho algo mais a revelar. Posso revelar? Aqui nós estamos na mesa, que é o local melhor para se conversar. Com certeza. Veja só. Por uma questão de justiça, eu preciso dizer que esse trabalho não foi
desenvolvidos só tendo eu a dianteira. Eu tive a participação e o apoio presencial do presbítero José Manuel, que, mesmo tendo um pouco mais de idade do que eu, mas nos deu um apoio muito grande nos trabalhos evangelísticos da noite. Uma vez que ele trabalhava no comércio durante o dia, à noite, pelo menos 2 vezes por semana, ele estava junto com o grupo levando esse trabalho. Um outro pastor é o pastor Genivaldo da Silva Leal, que inclusive é meu pastor. Foi ele que me separou para o Ministério da Palavra. Pastor Genivaldo Leal também nos deu um apoio muito grande, principalmente nas Senesques. E o que é Senesques? Vou dizer agora. Campanha de evangelismo nas escolas, onde encerrava as aulas e um culto acontecia ou no auditório ou no galpão da escola. E outra pessoa também que eu não posso deixar de citar é o pastor Edivaldo Lima, que na época era capitão da Marinha aqui em Aracaju. Ele, na época, também foi vice-presidente da igreja e foi o único pastor que se posicionou em relação a reconhecer a importância da JUEC nas escolas, ao ponto de pregar dentro da escola em uma dessas campanhas. Ele foi o único pastor que deixou o púlpito, tá? Chegou ali no Costa e Silva, em uma noite que as aulas foram suspensas, jovens de todo lado, a banda de música estava presente, a banda da sede, aqui em Bahia, na época sob a regência de Manuel Oliveira de Menezes, muito conhecido aqui, dos irmãos mais antigos, e ele pregou para os jovens, e houve decisões naquela noite. Foi o único pastor que, em posição de liderança, deu apoio claro para a JUEC, se opondo, inclusive, a pensamentos de outras pessoas que estavam acima dele. Felizmente, ele teve uma passagem curta, né? Porque ele logo faleceu, estando aqui ainda como capitão da Marinha. No momento que ele estava fazendo o Cooper, ele teve um ataque cardíaco fulminante e partiu para a eternidade, enquanto ele fazia esse exercício físico. Mas eu devo muito ao pastor Edivaldo a coragem de dizer a verdade e até de púlpito falar para toda a igreja da importância da JUEC. Isso se deu naquele período de turbulência, onde se falava muito de que o Wellington pretende outras coisas. Na verdade, não dá para entender como é que um grupo faz uma coisa dessa, como é que vocês revolucionam. E, de fato, eu sou até suspeito para falar. Mas, nesse período da década de 80 e início da década de 90, não houve nenhum trabalho para ser comparado ao que a JUEC fez. Mais de 100 mil literaturas distribuídas. Mais de 100 escolas visitadas nos mais diversos turnos. O que acontece? Em dado momento, nesse zuzuzum todo, a gente não deu muita importância ao que se dizia, porque nós estávamos focados, e eu era hiper focado na evangelização. Eu evangelizava de manhã, se fosse necessário, de tarde e à noite. E não estava só. É claro que um grupo menor, mas reduzido, porque o grupão sempre era à noite. Mas em qualquer escola que me chamasse, um exemplo, eu fui para uma escola no Conjunto Eduardo Gomes, à noite, e falei diretamente com o diretor. Ele me chamou à parte e disse, eu quero conversar com você no gabinete. E eu me dirigi. Eu falei, meu Deus, o que é que vai acontecer? Alguma restrição e tal? Ele disse, olha, pelo que eu estou sabendo, o trabalho que vocês fazem é de suma importância. E o que eu quero de você é que você aqui agora se comprometa em me dizer qual será a próxima visita. Porque eu não quero que fique só nessa. Eu quero que vocês sempre estejam aqui. É um trabalho impactante. Então nós não sofremos oposição de ninguém. A única oposição foi dentro da igreja por parte da liderança. Ninguém fechou as portas para a JUEC. Uma única ocasião que parecia que alguém fecharia as portas foi só uma coisa simples. Eu fui ali no 11 de agosto, muito conhecido ali, e entrei em contato com a diretora e falei para ela rapidamente, diretora,
eu sou de um grupo assim, 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 gostaria de visitar essa escola, já estive aqui outras vezes. Ela disse assim para mim, se depender de mim, esse grupo não entra. Não entra, não. Professora, a gente já esteve aqui outras vezes. O pessoal conhece nosso trabalho. Não, não entra. Eu voltei para fora da escola e comuniquei aos nossos irmãos. Olha, a diretora barrou. E é a primeira barreira que estamos enfrentando. Nunca nenhum diretor falou da forma como ela falou para mim. Sabe o que vamos fazer? Vamos orar essa semana. Porque Deus vai permitir que entremos na escola 11 de agosto. Menos de 8 dias, eu voltei lá para falar com a mesma diretora. Porque eu orei um pouco mais para poder chegar lá e convencê-la de que o nosso trabalho era importante e que nós queríamos entrar naquela escola. Aí eu disse, eu quero falar com fulana de tal, não me recordo o seu nome, que é diretora da escola, preciso conversar com ela. O rapaz disse, olha, ela foi transferida, não é mais diretora daqui. Eu falei, como assim? Ela chegou recentemente e já não está mais aqui? Não, agora é um diretor. Eu falei, pois é com ele que eu quero falar. E na hora que eu fui me dirigir a ele, ele disse, eu já sei, vocês podem vir. Vocês têm aqui o turno da manhã, da tarde e da noite. A escola está nas suas mãos. Deus removeu o obstáculo. Foi a única oposição, que demorou pouco, uma semana só. Mas a maior oposição que enfrentei foi da liderança maior da Assembleia de Deus da Rua Bahia. E de repente que eu soube, a JUEC está sem apoio da liderança. Dá para imaginar o impacto que um grupo pode receber dentro da igreja, seja de que área for, louvor, qualquer outro. Andy diz que o líder não mais dá apoio àquele grupo. Foi um impacto muito grande. Quando eu soube disso por terceiros, porque eu não fui chamado pessoalmente para isso, tá? Eu comuniquei aos irmãos assim, olha irmãos, jovens, vamos orar porque estamos enfrentando uma dificuldade de uma proporção muito maior. E eu não quero desobedecer a Deus, e eu não quero também causar problema na igreja. Reuni todos eles em uma casa, de um membro da JUEC, e disse, olha, a situação é essa, essa e essa. Vamos orar e vamos dar sequência. Mas de repente eu tomei a iniciativa, eu disse, eu vou pessoalmente falar com o líder para ouvir dele o motivo pelo qual, porque de repente eu devo ter feito algo que eu não me dei conta e eu preciso saber o erro que eu cometi para que eu possa consertar esse erro e pedir perdão. Porque eu fiz uma autoanálise e não encontrou. E eu não encontrei. Qual é o erro de evangelizar? A igreja estava recebendo novos convertidos, porque além de ganharmos, discipulávamos as pessoas. Outro fato importante, quando o jovem aceitava Jesus, nós o acompanhávamos no discipulado e ingressava ele já no grupo. Ele aprendia a evangelizar, evangelizando conosco. Isso é importante. Porque quando entrávamos na sala de aula, um detalhe interessante, eram de 2 em 2. Um apresentava o grupo, nós somos o grupo, JUEC, tal. Viemos aqui com o objetivo, falar do Evangelho de Cristo. O outro que estava ao lado... Você falando, eu tô revivendo a cena acontecendo na minha mente aqui no dia lá. Olha que coisa tremenda. O outro que estava ao lado do companheiro, então tinha a palavra para trazer um versículo bíblico e evangelizar. Isso entre 5 e 10 minutos. Isso. Aquele que havia apresentado ficava orando em espírito, enquanto aquele outro evangelizava. E depois saímos de carteira em carteira, deixando o folheto. Estava feito o trabalho. Era um trabalho simples. O que acontece? O que acontece é que esse modo de trabalharmos parecia ser impossível para muitos que estavam lá. Como é que pode alguém chegar numa escola e interromper a aula? Porque na maioria das vezes, pastor Aristóteles, a aula era interrompida. Seja aula de matemática, química, física. Ao tempo em que a gente evangelizava os estudantes, o professor ali caladinho, que na maioria das vezes ficava sentado no birô, era também evangelizado. E muitos deles, ao final da evangelização, parabenizava. Não foram poucas as vezes que fomos elogiados por professores que diziam, vocês estão de parabéns, continue a fazer isto. Se vocês quisessem mais tempo, eu daria a você mais tempo.
Então, no campo da evangelização, não tínhamos oposição, mas dentro da igreja tínhamos o maior opositor. Eu sei que o que eu falo aqui deve causar um impacto muito grande depois que as pessoas assistirem, mas eu estou falando simplesmente a verdade. Sim, são os Nada fatos. além da verdade. Do ponto que eu fiquei, vou procurá-lo pessoalmente. E assim eu fiz. Nem sempre é uma tarefa fácil você falar com o presidente, né? De algumas igrejas. Você tem que ter um protocolo muito grande. Verdade. Finalmente eu me dirigi a esta pessoa. Vamos reservar o direito de não fazer menção do nome. Sim. E eu disse, pastor, eu gostaria, olhando diretamente nos olhos, que o senhor me dissesse qual foi o erro que eu cometi, porque eu sou um jovem novo, 18, 19, 20 anos. Eu posso ter, no meu fervor, aliás, ardor de fazer a obra, ter feito a coisa de maneira que, de alguma forma, Que extrapolou, né? extrapolou. E eu gostaria que o senhor me dissesse aqui, agora, para que eu tomasse conhecimento do que eu fiz de errado. Sabe qual foi a resposta? A resposta está na minha mente até hoje. É a mais inusitada que alguém poderia ouvir. Mas, ao mesmo tempo que ela foi uma resposta inusitada, foi a chave para descobrirmos o motivo que você já disse aqui. Você já antecipou o porquê de embargar o trabalho da JUEC. A resposta, parafraseando, foi mais ou menos assim. Eu tomei essa iniciativa, geralmente uso o pronome nós, né? Para não ficar muito direto. Nós tomamos essa iniciativa para que no futuro isso não venha causar problema para a igreja. Trocando em miúdos, eu estava, como líder, e os demais, sendo punido por um suposto erro que eu poderia cometer num futuro incerto. Diante de Deus, essas foram as palavras que eu ouvi. Vocês estão sendo impedidos para evitar um problema no futuro. Vê que a coisa encaixa? Ali, ao mesmo tempo, foi revelar o motivo que estavam neles mesmos, de inveja. Ninguém podia entender que um cara como eu, Wellington, é capaz de fazer um trabalho desse. Mas eu não tinha vaidade nenhuma. Eu, uma pessoa tímida, como até hoje sou. Eu me lembro que uma vez o maestro Oliveira, que foi meu mestre na música, porque eu fui clarinetista. Durante um tempo eu toquei na banda de música. Ele sempre me dava a palavra de apoio. Rapaz, Deus abençoe o seu trabalho. Aliás, ele mesmo foi com a parte da banda tocar nos dias de culto que a gente realizava na escola. Ele disse assim uma coisa que é uma metáfora. Em princípio, porque eu tenho essa dificuldade, eu não entendi o que ele dizia, mas depois eu entendi. Ele chegou para mim, com aquele jeito dele, ele militar, reformado, né? Ele disse assim, Wellington, a JUEC é como fogo de monturo. E riu. Eu tive dificuldade de entender como a gente o chamava. Irmão Oliveira, o que é isso, JUEC como fogo de monturo? Ele disse, meu filho, eu lhe explico. Fogo de monturo ninguém vê, mas queima. É só você colocar o pé. Aparentemente você não está vendo nada, mas coloque o pé. Você sente o ardor, o calor. Que você sente que queima, porque o calor está ali dentro. Então eu entendi que a metáfora dita por ele com muita sabedoria dizia o seguinte, a JUEC não tem aparência. Tá entendendo? Ela não tem aquilo que as pessoas esperam que esteja. Ela não tem um líder que se projeta. E mesmo sem aparência, causou um negócio mais eficiente, trabalha e mostra que está viva, e mostra que evangeliza, e demonstra que é um trabalho sério, porque os resultados estão aí. Para concluir essa parte, hoje, eu poderia até citar nomes, vou evitar, para não cometer injustiça. Nós temos um pouco mais de uma dezena de membros da JUEC, na época jovens, que são pastores.
e líderes de grandes denominações, de grandes a pequenas. Mais de uma dezena são pastores. E surgiu tudo ali, porque a Jueca, ao tempo que evangelizava, era uma escola de evangelismo. E é dito por eles mesmos. Eu era um novo convertido, dizia um. E eu aprendi a evangelizar pela Juec. E hoje são pastores. E alguns até fora do estado de Sergipe. Pastor na igreja presbiteriana, pastor na Assembleia de Deus e outras denominações. Pastor Wellington, infelizmente, como sempre, a história se repete na vida das pessoas que se levantam para fazer algo para o reino de Deus. E infelizmente vem as pedradas do mesmo lugar. Eu nunca me conformei com esse tipo de coisa, porque é daí onde eu separo muito bem. Não é o programa para se falar disso, é um outro programa. Nós temos um programa chamado Pode Crer, que fala da Bíblia sem religião. Esse que é o grande problema da religião. É o grande problema da religião. Porque no reino de Deus você não encontra esse tipo de coisa. Mas a religião que toma posse do reino físico, ela tem esse entendimento de que aquilo é meu. Só que isso é uma utopia. Os homens passam. A própria Bíblia diz isso. Tudo vai passar, menos a minha palavra vai passar. Certamente, a palavra é fiel. Então, pastor, tem planos para se voltar a Juec? Deixa eu lhe responder. Porque pelo que eu entendi, ainda arde muito no seu coração. Ah, sim. Eu não diria essa vontade, mas esse ardor, essa palavra que o senhor usou bem aí. Exatamente. Arde ainda no seu coração. Essa possibilidade de estar... O senhor já pensou em planejar, desenvolver, construir, fazer, arrumar uns dois doidos por aí? Porque assim, o normal do mundo agora é gente maluca. De fato. E o doido do mundo hoje é gente normal. Então tem que arrumar uns dois doidos por aí para que gosta de ler, gosta de fazer. Não há dúvida que esse fervor evangelístico sempre esteve aceso em meu coração. A Juec hoje teria o quê? Quase 40 anos, né? Se tivesse em atividade. Então eu não sei qual seria a dimensão disso. Eu acredito que a Juec, para aquele tempo, apesar dos percalços, ela cumpriu seu papel. Porque veja qual foi a minha posição diante disso. Eu chamei de novo os jovens, todos que eu pude chamar. E disse, olha, a resposta que eu obtive foi assim, assim, assim. Você dá para imaginar o que foi que eles disseram. E aí? Vamos continuar ou não vamos continuar de qualquer forma? Porque cabia a mim como líder, não que fosse eu o único, mas estava na dianteira. A Juec, Deus permitiu que eu concebesse esse trabalho, por misericórdia. E eu, no entendimento que eu tinha na época, hoje já não é mais o mesmo entendimento, porque a gente cresce, amadurece, né? O senhor preferiu abdicar, né? Eu disse assim, irmãos, isso para mim tem sido um golpe muito grande. Eu tenho chorado muito por causa disso. Porque vocês são testemunhas de que nunca enfrentamos oposição nenhuma lá fora. Mas dentro do quartel, encontramos essa oposição. E eu aprendi com os meus pais e vou conversar com eles. Então eu conversei com minha mãe, conversei com minha vovó, que era a mãe da minha mãe. O meu pai não, que ele estava fora há muito tempo. Eu conversei com essas duas pessoas e talvez com uma, duas ou 4 pessoas no máximo, mas principalmente minha mãe e minha avó. E eu ouvi da minha avó, crente de décadas, ela disse assim para mim, eu respeito a posição dela pelo que ela conhecia, pelo que ela tinha aprendido. Ela disse assim para mim, meu filho, não há dúvida que Deus usou você para fazer esse trabalho. Mas já que é o pastor que está tomando essa posição, obedeça. Não, porque se você der continuidade, você vai demonstrar oposição e você vai ser taxado de um homem rebelde. Aí eles vão encontrar motivos mesmo para dizer, olha aí,
que se confirma aquilo que nós supunhamos que fosse. Ele agora não está debaixo de liderança e segue o trabalho sem apoio da liderança. Para aquele momento, na minha concepção e entendimento, foi uma resposta equilibrada. Eu poderia, tinha vontade de contar, poderia, mas atentei para o conselho que ela me deu. Procurei mais 2 pessoas depois, e essas 2 pessoas disseram a mesma coisa. Eu não vou citar esses nomes, mas uma delas disse assim: meu filho, Deus sabe o que você fez, Deus sabe o que ele fez. Você dará conta a Deus do que você fez, e ele, por sua vez, dará conta pelo freio que ele deu ao trabalho. Aí você me pergunta, e se fosse hoje? Bom, hoje já tem uma outra mentalidade, um outro entendimento, uma outra maturidade em relação ao conhecimento das Escrituras. Provavelmente eu poderia tomar uma outra decisão. Mas naquela época, o que cabia a mim, dentro da minha maturação e concepção, foi exatamente abrir mão para não causar nenhum transtorno, mas ao mesmo tempo tendo sido responsável por uma perda, porque o freio foi brusco, porque depois daquele momento todos se dispersaram. E você sabe que quando o rebanho se dispersa, para reagrupar não é fácil. E principalmente reagrupar pessoas de uma qualidade, de um amor por evangelização. Isso. Né? Então eu acredito que a soberania de Deus pode, nessa geração, levantar pessoas. E eu estou disposto a fazer algo ainda, embora eu não seja tão jovem mais como naquele tempo, mas por haver em mim esta visão que Deus me deu e saber que exatamente eu posso contribuir, se nós encontrássemos pelo menos uma meia dúzia de jovens com disposição para fazer, nós tentaríamos começar. Talvez de uma fase que diferenciasse um pouco da que foi há quase 40 anos passados. Sim, usando outros incrementos. Né? Outros métodos, outras maneiras, mas vivo está em meu coração o desejo de levar Cristo aos estudantes. Até porque, muito bem você apresentou aqui no início, a realidade hoje nas escolas é tão grave que, diante do que nós vivemos lá atrás não tinha problema quase nenhum. Pastor Wellington, e como é que está hoje sua vida? Hoje você é pastor de uma igreja? Sim, exatamente. Bom, a partir de do ano 2000, 2008, eu fiquei na Assembleia até o ano 2008. De 2008 para cá, eu não faço mais parte da membresia da Assembleia, certo? Na verdade, pastor, eu tenho que dizer o seguinte, olha, eu sempre fui assembleiano. Em que sentido? Ora, eu sou a 3ª geração na Assembleia. Os meus avós maternos, como eu disse no outro podcast, os meus avós maternos aceitaram Jesus lá. Os meus avós paternos também. A minha mãe, com 5 anos, foi conduzida na mesma igreja. Eu, então, sou a 3ª geração. Então, por quê? Porque sempre vi na Assembleia de Deus uma igreja que tem uma doutrina bíblica, certo? E que, até hoje, o nome da igreja que nós temos é Assembleia de Deus, Ministério Nova Reforma. Como todas as igrejas, tem as suas deficiências e as suas falhas, né? Porque eu sempre digo assim, se você for uma igreja e você perceber que ela é perfeita, não entre nela, você vai estragá-la. Então não há igreja perfeita. Mas igrejas sérias, como por exemplo a Igreja Batista, Presbiteriana, que tem uma doutrina abalizada nas Escrituras, que foge desse evangelho falsificado que vemos por aí. Agora, uma coisa que eu nunca fui, nem queria ser. Não queria ser e nunca fui. Assembleísta. Eu sou assembleano porque eu conhecia Cristo estando em uma igreja chamada Assembleia de Deus. Defina a diferença de assembleano. Vamos definir isso aqui. O assembleano, como já comecei a dizer, é alguém que, tendo encontrado a Jesus, foi através de uma igreja, de uma denominação, nesse caso Assembleia de Deus, e que foi discipulado ali,
conheceu o credo da igreja, foi ali batizado e serve ao Senhor dentro de uma igreja denominada Assembleia de Deus. Certo? E ele, partindo desse pressuposto, ele é um discípulo de Jesus. O assembleísta é diferente. O assembleísta ele não defende Cristo, defende a denominação. Ele coloca a denominação acima do próprio Deus. E ainda tem aqueles penderucalhos, né? De normas, de costumes, julgamento, né? De julgamentos e coisas que na verdade não têm consistência. Legal, e eu falo muito isso nesse livro, certo? Não direcionado a uma igreja, mas direcionado que muitas vezes a um comportamento, né? Elaboramos e gastamos tempo em formar religiosos e não discípulos de Cristo. Porque uma coisa é ser discípulo de Jesus. Um outro erro cometido é que discípulos não nascem, são feitos. Outra coisa, não devemos fazer discípulos para nós. Fazemos discípulos para Cristo. Somos apenas um instrumento. Então eu preciso revelar Cristo. A religiosidade, ela nega tudo isso. Ela faz o contrário. Você é capaz de defender uma denominação, achando que ela é perfeita, não afirmando diretamente, mas diretamente dizendo que só ali há salvação. Em nenhum outro grupo religioso você vai ser salvo. Só ali tem pessoas espirituais. Só ali tem pessoas que têm poder ou capacidade de pregar ou fazer qualquer outra coisa. É uma bolha, isso, né? Na Assembleia de Deus chama-se é um termo que eu construí. Assembleísmo. A bandeira da denominação acima da bandeira do Calvário. Onde a palavra do pastor é a última, ninguém pode contestar. E eu aprendo pelas Escrituras que quem governa a igreja não é o pastor, é a palavra. Porque o próprio pastor, ele deve estar submisso à palavra. E não acima dela. O próprio Deus se submete à palavra dele. Então o que acontece? A gente vê muito isso. Talvez não só lá, mas em muitos outros lugares. Onde, na verdade, lá foi o palco de suas experiências. Sim, né? Claro. Eu conheço, falo com propriedade. Não pode falar da experiência de um batista. Não posso, eu nunca fui batista, certo? Então eu percebi isso, que é esse princípio. Se você é um assembleísta, você é benquisto, você é aproveitado, você sobe, você decola de foguete. Mas se você tem um pensamento diferenciado, no sentido de que você prioriza as Escrituras, pode ficar plantado ali, que dali você não sai. Todo esse tempo eu nunca fui separado para nada, nem para porteiro, nem para diácono, nem para pastor. Não que eu ambicionasse e fizesse qualquer articulação humana para poder chegar até lá. Mas naturalmente, né, o curso era Então isso. Eu sabia que Deus tinha uma chamada comigo. Mas eu só não sabia que Deus cumpriria o que ele disse fora daqueles muros. Você está entendendo? Porque o que é que vemos? Claro que eu não estou aqui querendo julgar, a Assembleia de Deus tem uma doutrina muito boa, mas infelizmente é como um navio que ao longo do tempo o seu casco está incrustado de muitas coisas que não fazem parte da composição original. Você me entende essa metáfora? Muito. De maneira que a gente percebe que as pessoas se voltam para uma obediência cega e restrita a um líder, ao ponto desse líder muitas vezes cometer inúmeros pecados e essas pessoas fazem vistas grossas. Não tem autoridade para dizer isso não pode. Aí é um verdadeiro assembleísta mesmo. Assembleísta. Gostei desse termo, pastor Wellington. A sua definição é muito clara. E a sua convicção é muito clara também. E eu compartilho dessa verdade, porque eu concordo plenamente. Existem muitos pastores desviados hoje, muitas igrejas desviadas. Muitos, é verdade. E isso faz um mal à sociedade muito grande, porque a sociedade, ela mais do que nunca, ela precisa desse sal e dessa luz. Exatamente. E não de exploradores da fé. Mas eu acho que esse programa, ele atende um outro propósito, que daqui a pouco a gente fala no outro programa sobre isso, porque já fui comunicado aqui que meu tempo já está
bem estouradinho, e nós terminamos o tema da JUEC, mas nós vamos ter outros convites para o senhor vir falar mais ainda sobre o seu ministério, o trabalho que Deus hoje, saindo desses muros, Sim, sim. o senhor encontrou um local onde continua sendo um assembleano, Sim, né, que é a sua casa, a sua identidade, exatamente. mas dentro das suas convicções, da sua visão, que está certo, é normal, cada um desenvolve em Deus, respeitando os princípios e valores que ele estabeleceu, em Deus, isso está corretíssimo. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer por mais uma vez nos dar a honra de estar conosco nesse bate-papo. Muito interessante. Você me trouxe aqui fatos que comprovam. Olha aqui, gente. Eu acho que muita gente não sabe nem eu vou pegar com cuidado para não danificar aqui. O papel já está amarelado. Isso aqui, vou pegar aqui na câmera aqui, ver se dá para pegar. Isso aqui é uma máquina de datilografia que fez o storytelling de hoje. Você vai lá e faz o briefing para fazer um trabalho aqui, feito numa máquina de datilografia. Você não sabe o que é isso, não. A maioria não sabe o que é isso, não. Só sou um museu. Aqui são provas das evidências de um trabalho maravilhoso. São folhetos também, ó, que ele nos trouxe aqui. Folhetos de época muito remota ainda. Tem um aqui mesmo que é bem antigo. Ó. Com estratégias interessantes. Deixa eu ver aquele do... Aqui. Esse aqui do... Ó, esse aqui mesmo tinha na época... Muita gente também não conhece. Brutus e Popeye, que brigava por Olivia Palito. Então aqui ele usou isso como estratégia de evangelização. E eu fui alcançado nessa época por esse trabalho da JUEC. Isso é extraordinário. Então, pastor, eu quero lhe agradecer. Pedir ao senhor que dê as suas considerações finais. Mandar um recadão para o seu povo, para o seu pessoal que também está assistindo lá da sua igreja, que hoje, graças a Deus, o senhor tem um povo que Deus colocou nas suas mãos. Verdade. Ainda alguns frutos da JUEC. Manda um abraço para eles, para a esposa, para a família. Você tem filhos hoje? Tenho 3 filhos. 3 filhos? Meninos ou meninas? Uma moça de 23 anos, 23, e 2 crianças. Uma pré-adolescente, que é a Radassa, tem 12, Olha e o isso. Samuel tem 10 a fazer 11. Manda um abraço para todos eles. Amém. E agora as suas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de ter estado aqui mais uma vez, né, e ter compartilhado algumas facetas da nossa história. Quero que tudo isso contribua, de uma certa forma, para a edificação daqueles que servem a Cristo. Quero agradecer também pelo fato de que, através da minha família, Deus tem me proporcionado hoje a oportunidade de estar aqui com o seu apoio. Mando um abraço para o rebanho da Igreja Assembleia de Deus Nova Reforma, que Deus tem colocado em minhas mãos, né? Porque, na verdade, lá eu sou uma ovelha guia, o sumo pastor é Jesus, e como ovelha guia, eu sou privilegiado por Deus de estar ali cooperando com seu reino, cuidando daquelas ovelhas do Senhor. Também deixo o meu abraço para aquele antigo joequiana, que poderá assistir esse podcast. O seu nome não foi citado aqui, mas o que você fez está registrado lá no livro das obras. Meu abraço, então, fica para todos esses joequianos, e aqui seria impossível citar nome por nome, e eu cometeria uma falha grosseira se citasse alguns e esquecessem de outros. Mas deixo meu abraço, e estamos aqui para fazer a obra do Senhor, porque tem sido este o meu lema: sem o reino, eu não sou ninguém. Pois é, gente, você teve aí no Me Conta Aí de hoje mais uma edição complementar, que a história do pastor Wellington é muito interessante, e eu quis trazê-lo de volta, porque esses projetos de evangelização, como eu falei antes, são mais necessários do que muitas denominações, porque tem muita igreja e pouco reino de Deus. Muita igreja e pouco reino de Deus. Então, nós estamos precisando de mais gente com essa disponibilidade para servir ao reino de Deus. Não é servir a uma religião, servir ao reino de Deus. Então, a evangelização, ela atende a esses pré-requisitos de servir ao reino. Sabe por quê?
Porque quem evangeliza, o único ganho que tem é a alegria no coração de ver alguém recebendo aquela palavra. É a alegria no coração de ver alguém recebendo algo de Deus que não lhe custou nada a não ser um tempo, um abraço, uma palavra, um bom dia, uma boa tarde, Deus te abençoe. Jesus te ama, muito usado. Jesus te ama. Você tem valor, Jesus te ama. Essa palavra é muito poderosa para quem não tem nada a não ser a bagunça da vida dela. Então que Deus abençoe sua vida, que você transmita essa mensagem para muitas pessoas, que Deus guarde você, que você encontre esse evangelho, confesse Jesus como teu Salvador, que é o que importa, aceite Ele, diga aí, eu aceito Jesus, o Senhor como meu Salvador, entrego minha vida ao Senhor, peço ao Espírito Santo que entre na minha vida e faça morada, e que o Senhor jogue todos os meus pecados no mar do esquecimento e bora para uma nova história, para uma nova estrada, tá bom? Deus te guarde, Deus te proteja e até o próximo Me Conte Aí.